Muito bem, nós vamos falar um pouquinho a respeito do núcleo. Esse núcleo, pessoal, que nós chamamos de núcleo interfásico, é uma vez que durante a divisão o núcleo ele vai desaparecer. Então nós falamos em núcleo interfásico e nesse núcleo interfásico nós encontramos 4 elementos. Encontramos a carioteca, que é a membrana nuclear que reveste o núcleo. Nós encontramos um líquido, uma substância que envolve esse material, que a gente chama de nucleoplasma ou carioplasma ou cariolinfa, tanto faz. Nós encontramos um material genético mais importante, que é a cromatina, e nós encontramos também o nucleolo nesse componente. É importante entendermos que o núcleo ele tem um papel fundamental, ele contém um material genético que, por sua vez, contém as informações para o metabolismo celular. Então, o núcleo controla, ele faz o papel de controle do metabolismo, ele comanda o metabolismo celular. Lembrando que essa célula é uma célula eucariótica, uma vez que os procariontes não apresentam núcleos, são pobres em membrana, não há uma carioteca que revista o material genético. Muito bom. Normalmente nós encontramos um núcleo por célula, embora nós possamos encontrar às vezes 2, é o caso dos hepatócitos, algumas cartilagens ou até vários núcleos, como é o caso da fibra muscular estriada ou mesmo o fungo. Muito bom. Os componentes celulares. A carioteca, lembrar que é uma dupla membrana, onde nós encontramos poros que permitem a passagem das informações para o citoplasma. Vamos lembrar que o núcleo controla o metabolismo celular através de um material genético que passa por esses poros. Então eu posso lembrar que quanto mais poros apresentar essa carioteca, provavelmente nós temos uma célula com metabolismo maior. O nucleolo, super importante. O nucleolo, na verdade, é um pedaço, é uma porção, a partir de uma zona organizadora de um nucleolo, que seria uma porção de DNA, responsável pela transcrição de um RNA, conhecido como RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico mais proteínas acabam formando partes de um ribossomo que saem do núcleo e vão formar o ribossomo no citoplasma, ao prender-se a uma fita de RNA mensageiro. Então é importante entendermos que o nucleolo ele é o grande responsável pela formação do material, desse material que forma o ribossomo. Nós não podemos esquecer disso. Lembrar que quando nós comprometemos um nucleolo, quando há um comprometimento do nucleolo, nós temos um comprometimento da síntese proteica de um modo geral. Então esse é o grande papel do nucleolo. Muito bom. Com relação ao material genético, pessoal, é importante entendermos que nós, ao olharmos esse núcleo, observamos esse material genético, esse conjunto de material genéticos, esse material que está aqui presente, nós chamamos de cromatina. A cromatina é o conjunto desse material genético que está descondensado. Ele é um material funcional. As moléculas de DNA estão descondensadas exatamente para poder passar as suas informações gênicas. Então nós temos a cromatina sempre presente num período interfásico, onde tem um núcleo, e esse material genético, insisto nisso, ele está descondensado na sua totalidade. Quando nós pegamos um filamento desse, um cromonema desse, nós observamos a maior parte está descondensado, e nós chamamos de eucromatina, e nós já encontramos algumas porções de material genético condensados, e nós chamamos de heterocromatina. Então a heterocromatina são porções de um material genético que já se encontram condensados num período interfásico. Mas de um modo geral, a cromatina, o material está descondensado. Muito bom. Quando nós entramos em divisão celular, quando essa célula entra numa divisão celular, cada filamento desse agora vai sofrer uma condensação. Então, cada filamento, esse material genético, ele vai se condensar, fica individualizado e, nesse caso, nós passamos a chamar de cromossomo. Então, o cromossomo corresponde ao material genético que está condensado. Nós conseguimos observar bem isso num ciclo celular, que é exatamente esse ciclo por onde uma célula passa. Então existe um período conhecido como interfásico que antecede a divisão celular e nós observamos o material descondensado.
Nós temos um filamento em G1, ele passa esse material genético, agora ele se duplica, mantém-se duplicado em G2, entretanto ele está descondensado. Quando a célula entra em divisão, logo no início da divisão, que é a prófase, esse material ele vai se condensar, atingindo a sua máxima condensação na metáfase. Então, durante a divisão, o cromossomo, nós observamos esse cromossomo, que é o material genético condensado. E no período interfásico, nós observamos esse material descondensado, que nós chamamos de cromatina. Nós estamos observando aqui um cromossomo. Reparem que esse material genético está condensado. E ele é formado, na verdade, por uma longa molécula de DNA e nucleoproteínas famosas conhecidas como histona. Essa histona ela é muito importante porque ela vai organizar esse material genético. Então o DNA vem e é como se ele enrolasse nessa histona, como se fosse um carretel de linha. Nós chamamos essa porção de DNA mais a histona, nós falamos em nucleossomo. Então nós sabemos que as histonas são proteínas importantíssimas, são nucleoproteínas que organizam o material genético. Muito bom. Podemos então falar que a composição tanto da cromatina como o cromossomo, que é a mesma coisa, corresponde a DNA mais nucleoproteínas que chamamos de histona. Aqui nós observamos um cromossomo, um esquema de um cromossomo, onde nós observamos um centrômero, que é uma constrição primária, dividindo dois braços desse cromossomo. Então essas partes nós chamamos de braço. Aqui nós temos o satélite, que seria a zona organizadora do nucleolo, e nesse final do cromossomo nós temos o telômero, o telo é final, é uma região muito importante, é uma região que protege o material genético, e nós sabemos que a cada divisão celular esse telômero vai se desgastando até que chegue um momento que o tempo de vida dessa célula acabou, ok? Então nós temos o telômero, ele controlando o tempo de vida celular. Quando nós falamos no centrômero, essa área de constrição primária, nós encontramos o centrômero. Esse centrômero é muito importante porque ele vai prender cromossomos recém-formados. Então, percebam, eu tenho aqui um cromossomo. Aqui, turma, eu continuo tendo um cromossomo, só que ele está duplicado. Cada parte desse cromossomo duplicado nós chamamos de cromates irmãs. Mais tarde, durante a divisão celular, precisamente na anáfase, esse centrômero vai se dividir, separando esses cromossomos recém-formados, que nós chamamos de cromates. Então, é muito importante entendermos que isso daqui é um cromossomo que está duplicado, não são dois cromossomos. Eu tenho apenas um cromossomo. Na verdade, nós temos duas moléculas idênticas de DNA. Cada molécula dessa nós chamamos de cromates irmãs e elas estão presas por essa região que nós chamamos centrômero. Muito importante lembrarmos disso. Cromátides irmãs são cromossomos recém-formados unidos pelo centrômero ou, se você quiser, o centrômero é uma região que vai unir ou prender cromossomos recém-formados que nós chamamos de cromátides. Eu tenho um cromossomo, eu continuo tendo um cromossomo com duas cromátides, portanto. A posição desse centrômero acaba determinando o tipo de cromossomos. Nós temos 4 cromossomos. Quando esse centrômero divide o cromossomo em dois braços iguais, esse centrômero, portanto, ele está no meio, na região mediana, nós falamos em metacêntrico. Então, metacêntrico é o cromossomo cujo centrômero divide o cromossomo em dois braços iguais. Quando nós percebemos que esse centrômero divide o cromossomo em dois braços desiguais, um menor que o outro, como está sendo observado aqui, esse centrômero está numa região submediana. Nós falamos em submetacêntrico. Nesse caso, nós temos o centrômero quase na porção final. Então nós observamos dois braços ainda, só que um braço muito pequenininho. Nesse caso nós falamos em acrocêntrico. Então o acrocêntrico é quando o centrômero ele é quase terminal. E quando esse centrômero for terminal, ele estiver no final, ou seja, eu tenho apenas um único braço nesse cromossomo, nós chamamos de telocêntrico. Então nós temos 4 tipos de cromossomos quanto à posição do centrômero: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Importante também lembrar disso.
Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, a palavra está falando, mas iguais quanto a quê? Ao posicionamento do gene, da informação gênica. Então, o locus gênicus é o mesmo. Então, se eu tenho uma informação, por exemplo, aqui para a cor de olhos, aqui deverá ser correspondente à cor de olhos. Então, isso que são cromossomos homólogos. Então, numa célula chamada diploide, nós temos um par de cada cromossomo, ou seja, um par de cromossomos homólogos, né, a cada estrutura celular. Então, por exemplo, olha aqui, nós temos uma célula haploide N. Eu tenho apenas um tipo de cromossomos de cada um. Eu tenho 2 tipos diferentes de cromossomos. Quando eu observo a célula diploide, eu continuo tendo 2 tipos diferentes de cromossomos, um vermelho e um preto, porém eles estão aos pares. Então a célula diploide é a célula que nós encontramos um par de cada cromossomo. Então, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Na verdade, nós temos 23 tipos diferentes de cromossomos que estão aos pares, ou seja, a espécie humana tem 23 pares de cromossomos. O que garante esse número constante? É importante entendermos que o número de cromossomos tem que ser constante na mesma espécie. Não interessa o valor do número, uma samambaia tem 1.200 cromossomos, o que não quer dizer que ela é mais inteligente que qualquer outra espécie. Então o número pouco importa. O número de cromossomos, o que importa é a quantidade de informações que nós temos nesses cromossomos. E o mais importante é entendermos que o cromossomo tem que ser constante na mesma espécie. Então, o que garante que o cromossomo vai ter sempre um número constante é uma divisão reducional conhecida como meiose. Nós observamos aqui 2 cromossomos, eles se preparam numa interfase para se dividir, duplica o material, atenção, nós continuamos com 2 cromossomos, só que estão duplicados, cada um com 2 cromátides. Numa primeira divisão, separam-se os cromossomos homólogos e numa segunda divisão, separam-se as cromátides, formando, ao final, 4 células com a metade do material genético. Quando essa célula se tornar um gameta e encontrar com outro gameta, restabelece o número de cromossomos da espécie. Então, é importante entendermos que o número tem que ser constante. Mesmo que nós vamos encontrar números, espécies, né, com números diferentes, às vezes, coincidentemente, com a mesma quantidade de cromossomos. É o caso, por exemplo, de um cachorro e de um galo, que tem 78 cromossomos, mas isso pouco importa. Volto a falar, o que é importante é a capacidade de informação, é o tipo de informação gênica que esse cromossomo porta.